aqueles que se andam desesperados, que se encontram aflitos, é para aqueles que está ansioso. Aquieta a sua alma, espere em Deus, confia nele. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, te louvamos, Senhor, agradecemos o teu nome, te bendizemos, Pai, muito obrigado, Senhor, aquieta a nossa alma, Pai, faz nosso coração, Senhor, traz o nosso coração bem para perto de ti, Pai, ajuda-nos, ó Senhor, ó Pai, porque precisamos do Senhor em todo momento, em toda hora, em todo lugar. Faça, Senhor, com que nós estejamos, Pai, diante do Senhor, diante da tua face, confiando, Senhor, em ti, Pai, confiando, descansando a nossa alma no Senhor e sabendo que o Senhor é fiel para cumprir com cada uma das promessas a qual o Senhor te prometeu. Que nós não venhamos andar ansiosos, que nós não venhamos andar, Pai, oh Senhor, a tua palavra diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, porque o dia de amanhã não pertence a vós e sim a mim. Então que nós venhamos confiar no Senhor, que nós venhamos descansar no Senhor, que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, entregar todos os nossos problemas, tudo aquilo que precisamos e necessitamos nas tuas mãos, para que o Senhor resolva tudo por nós, para que o Senhor esteja na frente, na direção, no comando da minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida, Pai, do teu povo, Senhor, na vida da tua igreja, na vida de todos aqueles que clamam por ti. Senhor, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica, Senhor, e atende, Senhor, o nosso clamor, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do olheiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser
pega minha vida e faz tudo novo. Queremos ser um vaso novo. Aleluia, Deus. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme o desejo do coração do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória, 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 glória. Aleluia. Traz a minha memória, Senhor, toda a melodia desses louvores que aqui se encontram. Aleluia, Pai. Glória, glória te damos, Senhor. Aleluia. Vou tentar louvar. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Aleluia, Deus. Quebra, Senhor, o nosso orgulho, Pai. Purifica-nos, Senhor, oh, Pai. Mergulha-nos, ó Pai, nas tuas águas, Senhor. Purifica o nosso coração, os nossos pensamentos. Nos faz, Senhor, descer, Pai. Que nós venhamos, Senhor, desaparecer, Pai. Para que o Senhor apareça, Pai, em nome de Jesus Cristo. Na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida de todos aqueles, ó Pai, que clamam, Senhor, por Ti. Que o Senhor vai tirando tudo aquilo que não procede do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor acrescente a humildade, a sinceridade. Ó Pai, que o Senhor acrescente, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, a simplicidade, Pai. O Teu amor, Pai. A Tua bondade, a Tua caridade, Senhor. Que o Senhor acrescente em nós, Senhor, o Teu Espírito Santo. Para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo és tu, ó Pai. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus.
unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todo, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todo, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todo, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. 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 Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença.
Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama e os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama e os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar nos teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor,
A tua presença, Senhor, é o lugar onde eu quero habitar, Pai. Onde eu quero viver, onde eu quero permanecer. Onde eu quero em todo o tempo, em toda hora, em todo lugar estar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar o pastor Carlos Salles, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Senhor amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, nós agradecemos o teu nome, nós te bendizemos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Pai, por nos sustentar até aqui. Muito obrigado por nos carregar no colo nos momentos difíceis. Muito obrigado por nos conduzir, Pai, quando não encontramos as palavras certas, quando não encontramos, quando estamos confusos ou quando estamos indecisos. Muito obrigado, Senhor, por nos orientar em todo momento. Muito obrigado, Pai, por este dia que já está no término dele, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou de nós. Muito obrigado pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar. Muito obrigado pelo lanche da tarde. Muito obrigado, Senhor, pelo teto. Muito obrigado, Pai, pela casa que temos. Muito obrigado pela vida de todos os parentes, familiares, amigos, irmãos. Muito obrigado, Pai, por o Senhor ter sido conosco. Abençoa o teu filho, pastor Carlos Salles. Obrigado por este dia que o Senhor deu. Obrigado por ter sustentado ele, por ter alimentado ele em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, por não ter deixado acontecer nada de errado com ele, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos seus cuidados. Cuida do teu filho, Senhor, seja com ele, renova, transforma, molda, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Faça, Pai, se cumprir nele a vontade do Senhor e não a dele, mas que ele venha, Senhor, permanecer nos teus caminhos, Senhor. Ó Deus, fala através do coração, daquilo que o Senhor colocou no coração do teu filho, para nós esta noite. Que o Senhor venha nos abençoar. Que a teu Espírito Santo unja do alto da cabeça a planta dos pés, da planta dos pés, o alto da cabeça, trazendo renovo. Renovo no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor venha derramar sobre ele a tua alegria em todo tempo, em toda hora, em todo lugar, para que ele esteja sendo renovado pela alegria do teu Espírito Santo. Assim, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, para os amados irmãos, para as amadas irmãs também que estão nos acompanhando através da live. Que Deus esteja aí ouvindo, com seu socorro, com suas mãos potentes, que nós possamos ter uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Hoje foi um dia muito abençoado, um dia de oração, um dia de entrega, um dia de renovo na presença do Senhor. Mas o inimigo de nossas almas, ele não fica satisfeito quando nós nos santificamos, quando nós buscamos ao Senhor em todo tempo e lugar. Hoje eu saí de manhã, depois da minha devocional, depois das orações, depois da live que eu fiz, e entrei no meu carro, comecei a orar, clamar ao Senhor e falar com Deus a respeito, para que Ele estivesse guardando o meu carro, guardando a minha pessoa. E fui bem para o trabalho, tranquilo. Quando eu estava saindo, a minha esposa falou assim: não esquece o meu café. E aquilo ficou na minha cabeça. Trabalhei o dia todo, Foi um dia realmente muito difícil, porque hoje não deu para parar mais cedo, não. Hoje foi, como diz o outro, pauleira, Foi algo assim que foi muito difícil o dia hoje, mas para a honra e glória do Senhor, foi bênção, Terminei 5 horas, tomei aquele banho de gato ali no trabalho, e fui
para buscar o café da minha esposa, né? Aí estacionei o carro, fui para o mercado, comprei o café e antes de entrar no carro olhei tudo, a área, tudo direitinho, entrei dentro do carro, fui dar ré, quando veio quase que um ônibus passa em cima de mim. Tem muita gente apressada, né? Mas o Senhor deu livramento e conduziu o carro até chegar aonde a gente para na padaria e vinha numa velocidade razoável, né? Mais ou menos 70 km por hora. E quando de repente um carro do nada, ele entra na minha frente assim, ele não tinha visão para entrar na pista, ele entra com toda a velocidade na pista e eu meto o pé no freio até lá embaixo e o socorro de Deus veio. Deu livramento para a minha pessoa e também para as duas pessoas que estavam no outro carro, que fez uma besteira tremenda de entrar na pista sem olhar como entrava, porque a visão que ele tinha era um ponto cego. Ele não podia, ele podia ter encontrado um ângulo melhor para entrar na pista, mas ele entrou sem olhar. E quando ele entrou, eu estava quase em cima dele. Mas Deus deu livramento. Meu coração veio na boca, a língua ficou branca, eu fiquei pálido. Mas o Senhor, Ele deu socorro, né? O Senhor, Ele veio com as suas mãos poderosas. E cheguei em casa, tomei um banho e daqui a pouco eu sofri um ataque cardíaco e quase eu morri. O coração veio na boca, eu desfaleci, eu gritei assim, Deus. Aí meu filho, o que foi? Eu falei assim, eu estava morrendo. A minha esposa, ela falou assim, tu não fala nada. Falar o quê? Quando o Senhor vem não dá tempo de nada, né? Só de gritar por Ele mesmo, mas eu louvo e engrandeço a Ele, que Ele me deixou mais uma beiradinha de tempo aí, a gente está aí para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Eu quero, com meus amados irmãos, trazer algo que o Senhor colocou no meu coração, e o texto que a gente vai estar trabalhando em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Mas antes eu quero falar que nós somos uma geração de profetas, que irá para além das fronteiras e alcançar o sobrenatural de Deus. Chegou um novo tempo de milagres. Vamos viver novidades do Senhor e dar salto que nos levará a um futuro de êxito. Um povo vivendo a santidade do Senhor, legitimados para vencer. Filhos e filhas correndo para os braços do Pai, na alegria do amor. Somos a geração em unidade, multiplicando o poder para conquistar. Vamos soltar muralhas, romper os grilhões e construir uma nova história nesta geração. Vamos lançar as redes e colher, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos essa geração de profetas do Senhor. Nós somos essa geração que vai mudar o quadro deste mundo. Nós não podemos desistir. Nós precisamos avançar. Nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, porque com Deus nós saltaremos muralhas, nós venceremos exércitos, nós romperemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Atos capítulo 14, o Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso e perseguição à volta a Antioquia. Aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu
uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos. Aleluia, os ânimos dos gentios detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto de judeus como de gentios, como os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. Estavam sentados em Listra certo varão leso, dos pés coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, e fixando os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito, aleluia, sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, aleluia, vendo que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes, aleluia, semelhante aos homens, e desceram até nós. Amém? Glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivendo momentos difíceis. E nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, nós temos sido sufocados por causa de situações adversas que estão à nossa volta. Mas quanto mais nós nos escondermos, acovardarmos, quanto mais nós deixarmos de ir avante, de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, a situação ela se tornará cada vez pior. Nós somos a geração de profetas, a geração de homens e mulheres que foram chamados por Deus para esse tempo. E esse tempo é propício para que nós venhamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Nós precisamos nos encorajar, nós precisamos saber que Deus, como general de batalha, Ele tem tomado a frente da minha vida, Ele tem tomado a frente da tua vida. Quando nós olhamos os discípulos do Senhor, eles entram dentro da sinagoga dos judeus, e ali eles anunciam a Jesus Cristo. Eles anunciam a palavra que naquele tempo era as boas novas de salvação. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que a unção, ela despedaça o jugo. E se nós precisamos entender isso, entendendo, nós precisamos colocar em prática. Porque o Senhor, Ele tem colocado essa unção sobre a minha vida, sobre a tua vida. Unção de profetas, unção de sacerdócio. Nós precisamos então avançar, nós não podemos retroceder. Embora, quando nós olhamos para fora da igreja, parece que nós estamos andando na contramão deste mundo. Mas nós precisamos dar continuidade. Nós precisamos mesmo, assim como loucos,
porque a palavra de Deus ela vai dizer que o Evangelho, né, a boa nova do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, é poder de Deus. E se nós cremos que é poder de Deus, nós precisamos entender, assim conforme dentro do texto, a gente observa sinais e maravilhas. E esses sinais e maravilhas, eles vão nos acompanhar, porque diz a palavra, esses sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Não é fácil. Não é fácil. Vai ser assim conforme diz uma linguagem do futebol. Ela vai dizer que vai ser aos 42 do segundo tempo. Vai ser numa situação assim realmente difícil, uma situação que é tete a tete, porque quando a gente olha a palavra dizendo em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz que o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Então, quando não restar mais jeito nenhum para que um homem possa fazer alguma coisa, aí Deus entra com as providências. Aí Deus entra e Ele é o Senhor da história. O Senhor da história como, pastor Carlos? O Deus de Israel, Ele é o Senhor da história do pastor Carlos. O Senhor, Deus de Israel, Ele é o Senhor da tua história, da história de cada um de nós. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: Senhor, eu não quero que a minha história seja conforme aqueles homens que receberam daquele senhor que foi viajar, e um recebeu 1 denário, o outro recebeu 2 denários, e o outro 5 denários. E ele viajando, quando voltou, aquele que recebeu 1 denário, ele escondeu na terra. E o Senhor olha para ele e fala: servo mau, infiel. A palavra do Senhor vai dizer que Deus toma dele aquele denário e coloca na mão daquele que recebeu 5 denários. Porque quando ele diz assim: recebi 5 e dos 5 eu multipliquei mais 5. E o Senhor olha para ele e fala assim: servo bom e fiel. E o Senhor, Ele vem dizer assim: sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Nós precisamos entender, amados irmãos, que às vezes, quantos só querem ser fiel no muito, no pouco não quer ser fiel. E nós precisamos ser fiéis no pouco, porque Jesus Cristo, Ele teve 12 discípulos iletrados, e Ele revolucionou a história da humanidade. Então, nós precisamos entender que esse mesmo Jesus, Ele vai dizer: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Nós temos que ser fiéis. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: eu me dou, eu me entrego, porque eu sei que o Senhor tem me dado este talento, e esse talento que o Senhor me deu, se o Senhor for comigo, estiver comigo, eu moverei céus e terra em teu nome. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender: enquanto tivermos o fôlego de vida nas nossas narinas, enquanto tivermos respirando o fôlego de vida, nós precisamos adorar em espírito e em verdade tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, a gente vê os sinais e prodígios. Foi da vontade de Deus que a pregação do Evangelho fosse acompanhada por sinais miraculosos, para confirmar a veracidade do Evangelho. Dessa maneira, o Senhor,
cooperava com o seu povo e dava testemunho da veracidade, aleluia, da mensagem do Evangelho. Semelhante confirmação da graça de Deus, com sinais e prodígios, não é menos necessário hoje, à medida que enfrentamos os tempos difíceis nesses últimos dias. Nós precisamos encarar, porque o que tem vindo diante de nós, na nossa frente, é de fazer com que nós venhamos tremer na base. Tem sido verdadeiramente difícil. Isso não é, conforme diz aí o ditado popular, para amador, não. É para quem está vivendo a palavra em espírito e verdade. É para quem está jejuando, orando, clamando ao Senhor, subindo o monte, descendo o monte. É para quem está vivendo verdadeiramente a fé genuína naquele que vive e reina para todo sempre. É para aquele que tem vivido essa palavra rema, essa palavra que desce do céu. Então, o que nós estamos enfrentando hoje não é realmente para amador. É para quem verdadeiramente crê no poder do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos crer. É lógico que nós não vamos tentar o Senhor nosso Deus, mas nós precisamos nos fortalecer nele. Nós não podemos retroceder. Nós temos que dizer para toda a humanidade: a igreja do Senhor Jesus, ela está de pé. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não desistiu, aleluia, desse mundo. O Senhor, Ele não desistiu desse mundo. O Senhor ainda continua de braços abertos para salvar aqueles que estão vivendo em pecado, aqueles que estão distantes aleluia, dele. Ele continua buscando, porque nós sabemos que o Senhor, Ele vai dizer em Lucas, capítulo 19, 10, pois o próprio Filho do Homem, Ele veio buscar e salvar aqueles que havia perdido. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar de pé, de contínuo pregando a sua palavra, de contínuo nos colocando na brecha, para que o Senhor venha nos usar, para que o Senhor venha colocar a palavra certa na nossa boca, no momento certo, na hora certa, para que aqueles que andam perdidos, eles venham verdadeiramente se converter ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é uma palavra, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós precisamos nos renovar. Nós precisamos olhar para as Sagradas Escrituras e falar assim: eu sou um enviado, eu sou um profeta dessa geração, eu sou um homem, eu sou uma mulher que o Senhor escolheu para pisar nessa terra, nesse tempo presente, e anunciar a boa nova do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu não posso me ocultar, eu não posso me esconder. Assim conforme Jonas, o Senhor vai para Jonas, o Senhor fala assim: olha, Jonas, eu quero que você pregue a palavra em Nínive. Mas Jonas, ele compra uma passagem, ele vai para Tarso, ele some da vista do Senhor, pensando ele que assim podia ser, mas não foi, porque o salmista Davi, ele diz: se eu subo mais alto do céu dos céus, ali tu está. Se eu desço mais profundo abismo, ali também tu está. Não tem como eu me esconder da tua face. Mas Jonas, ele pensava que podia esconder da face do Senhor. Mas ele estava no porão do navio. E ali o Senhor, ele manda um vento e quase o navio chega a tombar. Quase o navio vai a pique. Mas o Senhor acha Jonas ali. E Jonas não teve outro jeito a não ser votar ao Senhor, dizendo que
faria a sua vontade quando ele se encontrou em aflição. No capítulo 2 vai dizer a Jonas que do ventre do inferno eu clamei, e eu votei o voto a ti, e o Senhor me salvou. As algas já estavam enroladas no pescoço de Jonas, e ele dentro do peixe. A gente vê que Jonas não se deteriorou dentro da barriga do peixe. O suco gástrico do peixe não mata a Jonas, porque o Senhor era com ele naquele momento. O Senhor, ele tem requerido de mim, requerido de você, para que nós venhamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, saquear o inferno e povoar o céu. Direi novamente, saquear o inferno e povoar o céu. Aleluia. Nós precisamos, amados irmãos, fazer isso. E às vezes a gente tem buscado aquela ocasião, e essa ocasião que nós temos buscado, ocasião propícia para fazer isso. Mas o que eu quero te dizer, sinto muito, meu amado irmão, nós não vamos ter um período propício para fazer tal coisa, porque o que nós estamos vendo é que os filisteus, conforme a comparação que eu quero fazer, eles têm invadido a seara de Israel. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos levantar, porque o Senhor nos chama a conquistar novos céus e nova terra. Nós precisamos sair à guerra, e o Senhor, ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Nós temos que lutar contra esses principados e potestades. Nós precisamos buscar e pedir a Deus o capacete da salvação, a espada do Espírito. Nós precisamos buscar no Senhor a proteção, oh aleluia, da couraça do Espírito. Nós precisamos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sair à luta. Mas muitas vezes nós estamos querendo ficar na nossa zona de conforto. Não foi para isso que Deus nos chamou. Quando a gente olha nos lugares que os discípulos, os apóstolos estavam, era um lugar que eles corriam risco de morte. Quando Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês, mas eu enviarei vocês. Deixa aqui sobre vocês o Espírito Santo primeiro. E ele vai dizer em Atos capítulo 8: não vos ausentei de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ser testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor, ele vai falando e ele diz assim: eu tenho enviado vocês cordeiros, vocês são cordeiros, mas eu tenho enviado vocês no meio de lobos. É isso que tem acontecido. Imagina, meu amado irmão, minha amada irmã, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala isso. E quando a gente olha Jacó, a gente olha para Jacó, e Jacó, ele amava José, mas ele amava muito José, porque era filho da mulher que ele devotara todo o seu amor. E José, ele teve sonhos, e os sonhos de José eram maravilhosos. Jacó fez uma túnica de várias cores para José, e ele se destacava no meio dos seus irmãos. Mas
Chegou um certo tempo que ele fala assim: eu preciso enviar o meu filho para saber notícia dos seus irmãos. Como que eu vou mandar o meu filho José sabendo que os irmãos tinham inveja, ciúme dele? Algo iria acontecer, conforme aconteceu. Imagina agora Jacó, quantos anos da vida dele? 13 anos, com o coração dilacerado, pensando que uma besta fera comeu seu filho José. Imagina o sofrimento, a tristeza. Mas o que eu quero te dizer é que Deus, Ele tem planos na minha vida, Deus tem planos na tua vida. E se Deus tem planos em nossas vidas, nós não podemos deixar de ir onde quer que seja. Foi no envio de Jacó que José, ele agora entra no processo a qual Deus tinha para a vida dele. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos enfrentar os nossos medos. Nós precisamos avançar, porque é nesse processo que Deus vai fazer com que nós venhamos ser realmente aquilo que Ele preparou para nossas vidas. Porque se nós ficarmos, amados irmãos, na nossa zona de conforto, nada vai acontecer. Se nós olharmos os grandes heróis da Bíblia, a gente vai ver o quanto eles padeceram, o quanto eles sofreram, mas a gente vê, segundo a palavra do Senhor, que eles venceram. E assim conforme eles venceram, nós também venceremos. O que não pode é nós ficarmos de qualquer maneira na presença do Senhor, porque tem uma grande obra a ser feita, seja aqui ou seja acolá. Às vezes, amados irmãos, a gente foge da luta. Vamos supor, o pastor Carlos está aqui em Cascadura, na Travessa Souza Andrade, número 123. Talvez eu fuja da luta aqui, aí eu vou para algum outro lugar, e eu não venci a luta que eu estava travando aqui. Quando eu chegar naquele outro lugar, a mesma situação, ela vai acontecer, porque nós precisamos vencer as etapas que estão propostas a cada um de nós. Nós não podemos simplesmente falar assim: não, eu passo. Não. O Senhor, Ele, a cada momento, a cada instante, a cada segundo, Ele quer tratar comigo, Ele quer tratar contigo, e Ele quer tocar no cerne da questão na minha vida e na tua vida. E às vezes a gente só vai empurrando com a barriga, a gente só vai fugindo, a gente deixa aquela etapa que a gente tem que passar por ela, fala: não, deixa ela de lado, porque eu não consegui passar por ela. Eu quero deixar isso de lado, quero colocar uma pedra em cima. Mas o Senhor, Ele vem falar comigo, contigo: bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça. E nós precisamos prevalecer naquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Foi assim com os apóstolos. A gente vê que entra na sinagoga dos judeus, e ali havia um conflito de interesses. Um pregava a Cristo, o outro vivia na lei de Moisés. E ali, segundo o que os discípulos estavam trazendo, eles estavam trazendo as boas novas de salvação. E pelos sinais e prodígios que Deus enviara no meio deles e fizeram no meio deles, diz que uma multidão de pessoas se converteram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eles não titubearam, eles falaram: não, nós precisamos ir até lá. Nós não queremos brigar com ninguém, nós não queremos entrar em conflito com ninguém, mas nós precisamos entender que Cristo tem que ser anunciado. Essa palavra de salvação, ela tem que ser anunciada. E aí, o que eles fizeram? Eles pregaram, e a colheita foi farta. Embora houve ali
uma situação difícil, mas a gente entende que fazia parte do contexto. Mas Deus, Ele é fiel. Eles viram que a situação estava ficando difícil, eles fugiram para outra cidade. Chegando na outra cidade, Licaônia, e ali eles olharam aquele jovem que desde a infância era coxo, e eles falaram a respeito do Jesus que salva, cura e liberta. E naquele instante, meu amado irmão, minha amada irmã, eles sentiram no coração que aquele jovem tinha fé para ser curado. E eles curaram aquele jovem. E toda aquela cidade, meu amado irmão, ali viram que realmente havia uma manifestação do poder de Deus. E a gente precisa continuar a pregar o Evangelho, a gente precisa continuar a enfatizar na vida de quaisquer que seja essa mensagem. Talvez você tenha pregado uma vez, talvez você tenha pregado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Continua pregando, continua anunciando a palavra do Senhor, continua se fortalecendo, buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Não se acovarde, não retenha aquilo que Deus Ele tem colocado sobre a tua vida em abundância. Nós precisamos deixar com que essa água que jorra para a vida eterna, essa água transbordante, ela vem transbordar de nossas vidas e também matar a sede de muitas pessoas que estão diante de um manancial, mas morrendo de sede. Então, diante de uma mesa farta do pão da vida que desce do céu, mas tem morrido de fome. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa noite, esse tempo é o tempo de nós sermos usados como profetas do Senhor. Nós somos a geração do avivamento. Nós somos a geração que precisamos ver o manifestar sobrenatural do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com sinais e maravilhas. Mas para que nós venhamos ver esses sinais e maravilhas, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar orando, estar crendo, estar jejuando, estar realmente nos fortalecendo no Senhor. Porque muitas vezes a gente tem caído, tem levantado, mas está na hora de permanecer de pé. Está na hora de ser uma fortaleza. Está na hora de sermos usados pelo Criador para anunciar as suas boas novas. Está na hora, meu amado irmão, minha amada irmã, da gente ir avante. A vontade que dá é de sair correndo. A vontade que dá é de não enfrentar. A vontade que dá é de falar: Senhor, eu quero preparar a minha mudança, eu quero preparar aí um carro para na frente da minha casa, que eu quero ir embora. Mas o Senhor tem algo ainda para fazer na minha vida, na tua vida, neste lugar. O Senhor, Ele quer manifestar a sua glória. E eu lembro uma passagem, quando nós estávamos vendo The Chosen, né? A missionária Diva, quando eu falo The Chosen, aí o pessoal, não é The Chosen, não, é The Chosen. Aí a gente estava vendo The Chosen, aí daqui a pouco a gente encontra Filipe, Natanael, debaixo da figueira. E aí ele debaixo da figueira, ele orando ao Senhor e clamando ao Senhor: Senhor, não esconde o teu rosto de mim, mas ouve as minhas palavras, ouve o meu clamor. E quando Jesus se encontra com Natanael, e aí Natanael começa a palestrar com Jesus, e Filipe apresenta Natanael para Jesus e fala: esse é Jesus. E a gente vê que Natanael, quando Jesus fala para ele assim: olha,
esse é um verdadeiro israelita onde não há dolo. Natanael fica nervoso. O que tu falou, Filipe, de mim para ele? Aí Filipe falou assim: não falei nada. Aí ele escondeu o rosto, abaixou o rosto, e Jesus fala assim: olha, não esconde o teu rosto de mim, porque quando você estava debaixo da figueira orando, clamando por mim, eu não escondi o meu rosto de ti. Assim, meu amado irmão, ali na cruz do Calvário, quando Jesus ele tomou o meu lugar, tomou o teu lugar ali na cruz do Calvário, ele morreu a nossa morte. Ele não titubeou. Ele falou: não, Pai, eis-me aqui. Eu pagarei o pecado da humanidade. E a gente precisa entender que o Senhor Jesus Cristo, ele tomou aquele cálice intragável por mim e por você. Que cálice difícil de beber, meu amado irmão, minha amada irmã. O próprio Pai vira as costas para Jesus Cristo por causa dos meus pecados, dos teus pecados. E aí, na hora da gente também dar a nossa vida por amor do Evangelho, por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente vai virar as costas e vai embora. Está na hora da gente falar assim: Senhor, eis-me aqui. Assim conforme o apóstolo Paulo: nada tenho a minha vida como preciosa. Eu a considero como refúgio, como esterco, pela excelência do conhecimento que eu tenho de Ti, ó Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, amados irmãos, para os israelitas, eles falam assim: olha, é maravilhosamente melhor estar com Cristo. Mas se eu sou útil para Cristo nesse momento, se eu sou útil para estar aqui anunciando, pregando o Evangelho, eu esteja. Mas é infinitamente melhor estar com Cristo. Então a gente precisa entender: se nós todos formos embora, o inferno ele vai tomar esse lugar. E quanto mais, amados irmãos, nós nos levantamos em oração, clamando pela localidade, clamando pelos nossos amados irmãos e irmãs, quanto mais nós falamos com Deus, quanto nós mais jejuamos, oramos, quanto mais nos colocamos na brecha, mais nós vamos avançar, nós vamos tomar o terreno do inimigo. Não com armas materiais, mas com armas espirituais. Conforme nós já falamos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. É através da palavra, é através da unção que quebra o jugo, é através, amados irmãos, de nós nos sentirmos assim conforme Ele falou em Mateus capítulo 28, versículo 18: foi-me dado todo poder no céu e na terra. Eu agora envio vocês para pregar o meu Evangelho, para anunciar as boas novas, para falar para as pessoas que eu sou o Cristo, para falar para as pessoas que devem se converter, para que elas venham voltar novamente ao caminho, porque estão perdidos nos seus delitos, nos seus pecados. Então anuncie as boas novas, pregando, ensinando, redarguindo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês até a consumação dos séculos. Essa é a palavra que Deus tem trago para a minha vida, tem trago para a tua vida. É difícil, amado irmão, amada irmã, caminhar nesse vale da sombra da morte. É difícil, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem anjos acampados ao nosso redor. O próprio Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele está com as mãos potentes sobre a nossa vida. Ele tem nos blindado, Ele tem nos escondido atrás da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. E às vezes, amados irmãos, a gente fica: tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Não.
Oração, joelho no chão, boca no pó. Jejum, santidade. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos trazer à existência aquilo que temos colocado no nosso coração, de ver uma terra que emana leite e mel, de ver uma terra de paz, uma terra de pessoas restauradas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos avançar, nós precisamos ir mais além, nós não podemos ficar para trás, nós não podemos retroceder. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É tudo novo na minha vida, tudo novo na tua vida, e nós precisamos prosseguir, nós precisamos avançar. Não tem como retornar, não tem como voltar atrás. Quando eu olho para trás, eu lembro da bebedice, eu lembro da prostituição. Quando eu olho para trás, eu lembro, amados irmãos, da fome, eu lembro da falta de vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando eu olho avante, eu vejo uma Jerusalém celestial. Quando eu olho avante, eu vejo pessoas sendo convertidas. Quando eu olho para frente, eu vejo a palavra do Senhor sendo anunciada, restaurando, lavando, remindo, transformando. E nós não podemos de maneira nenhuma, amados irmãos, mesmo com o perigo de nossas vidas, nós precisamos prosseguir, nós precisamos avançar, nós precisamos ir muito mais além, porque não tem como fugir de uma tão grande responsabilidade que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós precisamos avançar, nós precisamos falar assim: não, eu quero fazer a tua obra. Não é fácil. Jesus não disse que seria fácil. Ele disse: olha, eu, sendo filho de Deus, eu fui perseguido. E não fui perseguido por inimigos, não. Fui perseguido pelos próprios da minha terra, por aqueles que foram instituídos como sacerdotes, como levita, aqueles que foram instituídos como doutores da lei. Eu fui perseguido pela minha própria gente. Eu fui morto pela a própria gente minha. Eles que me crucificaram por causa de ciúme, por causa de inveja, porque diziam no seu coração: é tudo nosso, nada é teu. Mas Jesus tem ensinado diferente. Para mim, Jesus tem ensinado diferente para você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu preciso, assim como Ele deu a vida dele por mim, eu preciso da minha vida por Ele. Porque eu não era ninguém sem Ele, mas com Ele eu sou uma nova pessoa. Com Ele, antes dele eu não era ninguém. Depois que Ele entrou na minha vida, eu sou uma nova pessoa. Eu tenho sido um testemunho vivo do poder sobrenatural de Deus. Então nós não podemos de maneira nenhuma retroceder, mas nós precisamos avançar. Nós precisamos entrar na seara do inimigo e tomar tudo que ele roubou. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar assim: olha, ainda que levantem tranqueiras, nosso Deus, Ele vai derrubar todas as muralhas. Na mão do meu Deus tem um martelo que esmiuça a penha, quebra a lança, queima os carros no fogo. Na mão do meu Deus, Ele fará com que eu venha ultrapassar as muralhas. Aqueles que esperam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer nesse Deus que tem cuidado de nós. Nós precisamos dizer a Deus: olha, Deus, eu não quero me acovardar. Eu não sei quanto tempo mais tenho de vida, eu não sei qual é o propósito que o Senhor tem para mim. Mas enquanto
o Senhor vida me dá, eu estarei aos teus pés. Eu estarei cumprindo o propósito que o Senhor tem para comigo. Eu estarei sendo uma bênção nas tuas mãos. Naquele grandioso dia que o Senhor me levar para a vida eterna, eu terei deixado um legado, um testemunho vivo do poder do teu nome sobre a minha vida. Então, em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos despertar para esse tempo, porque não quero desanimar vocês, não. A gente tem lutado já anos a fio, e a gente tem buscado dias melhores, mas a cada dia, a cada instante, a cada momento, os dias têm se tornado piores, e a vontade que dá é sair correndo para bem longe daqui. Nós estávamos conversando com um pastor amigo nosso, Otávio, e ele foi com uma igrejinha lá no sul, e lá quase não vê nem carro, uma bênção de lugar. Ele falou assim: olha, na hora que você decidir, tem uma igrejinha aqui para você pastorear. Eu falei: que bênção, glória a Deus. Mas nós precisamos esperar o tempo de Deus para as nossas vidas. E o tempo de Deus da gente partir não é o momento ainda. Mas quando chegar o momento, Deus vai falar ao nosso coração, vai falar aos nossos ouvidos. Deus vai operar segundo o seu querer, segundo o seu efetuar. Então, meu amado irmão, enquanto nós estivermos aqui, por aqui, a gente não pode deixar de estar verdadeiramente nos fortalecendo uns aos outros. Nós precisamos fortalecer uns aos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos clamar. Nós precisamos dizer um ao outro: nós estamos juntos. Eu sou contigo, você é comigo. Nessa unidade das igrejas, nós vimos experimentados pastores orando uns pelos outros. Ontem nós estávamos na reunião de pastores, e ali naquela reunião foi dito tanta coisa, e no final da reunião a gente orou uns pelos outros, e ainda fizemos o propósito de estar fazendo uma vigília de intercessão, consagração e louvor. Confesso a vocês que eu sou dorminhoco, eu não gosto muito de vigília não, eu gosto de dormir. Mas eu estarei ali orando, eu estarei ali colocando um palitinho de fósforo aqui nos olhos para ficar acordado, para orar e para clamar a Deus por essa terra que o Senhor tem colocado, a minha pessoa, colocado a tua pessoa. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos colocar a nossa vida em Deus, amém? Então, levante como um profeta desse tempo, como uma geração que tem se levantado para lutar, para guerrear. Vamos guerrear com afinco, com discernimento. Vamos estar lutando em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dá intrepidez ao teu povo, Pai. A tua palavra vai dizer, Senhor Deus, que aqueles que estão nas trevas, ó Pai, são mais sagazes, ó Pai, do que aqueles que estão na luz. Mas nós precisamos, ó Deus, dessa sagacidade, Senhor Deus, espiritual. Ah, Deus, nos ajuda, Pai, a estarmos ultrapassando, ó Pai, os limites, ó Pai, que estão propostos a cada um de nós. Ah, Deus, contigo nós queremos saltar muralhas, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, derrubar fortalezas, ó Pai, no teu nome, ó Pai. Que todo espírito que não louva o teu nome, ó Pai, venha cair por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Deus de Israel, que todo
aleluia, tranca-rua, Pai, venha ser destruído, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Toda obra, Pai, feita nas encruzilhadas, mata-vídeo, ó Pai, toda obra satânica, Pai, venha ser destruída em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, ó Deus, as famílias, abençoa, ó Deus, os doentes, abençoa aqueles, ó Pai, que estão com medo, ó Pai. Dá força, Pai, dá coragem, dá vigor, ó Pai, dá intrepidez. Deus de Israel, olha para nós, ó Pai. Esteja pegando nas nossas mãos, ó Pai. Ó Deus, faça, Senhor, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Que nós venhamos, ó Pai, no Teu nome, ó Pai, sermos usados, ó Pai, assim, Senhor, com poder e grande glória, Pai. Que o Teu sobrenatural, Senhor, venha sobre Teus filhos e filhas, ó Pai. Assim, Senhor, nós clamamos a Ti. Assim, Senhor, nós buscamos, ó Pai, da Tua unção, ó Pai, da Tua fortaleza, do Teu grande amor. Aviva-nos, ó Pai, nesse tempo tão difícil, ó Pai. Esteja nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Pai amado, reverte, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai. Porque diz a Tua palavra que o inimigo saindo contra Teus filhos, ó Pai, por um caminho, por 7 ele tem que fugir. A Deus diz também, Senhor Deus, aleluia, contra os Teus servos não vale encantamento, ó Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, levanta, Senhor Deus, essa geração de adoradores, essa geração, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de bons, Senhor Deus, aleluia, soldados de Cristo. Assim, ó Deus, não deixa, Senhor Deus, esses bons soldados, ó Pai, se embaraçarem, ó Pai, com coisas dessa vida, mas que possamos, ó Pai, ir muito mais além, em nome de Jesus. Nos fortalece, Pai, dá força, dá vigor, capacita, Pai. A Deus, que possamos, ó Pai, ver, Senhor, o Senhor agindo com poder e grande glória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, os nossos amados irmãos, ó Pai, presentes, aqueles que estão, aleluia, na live, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, abençoa a sua casa, a sua família. Abençoa o seu ir, o seu vir, protege, guarda, Senhor Deus. Ministra, Senhor Deus, sobre cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem: amém. Se Deus é por nós, Quem será por até nós? aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao operando Deus, Senhor. Quem impedirá? Maranata, Agora vem, a salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, tenham uma noite abençoadíssima, com sono confortante e reconfortante. Amém? Que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, proteger e guardar todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.